Imagine acordar um dia e perceber que o mundo ao seu redor não é mais o mesmo. Desastres naturais cada vez mais violentos, guerras se espalhando como incêndios fora de controle, doenças misteriosas surgindo do nada e a sensação constante de que algo muito maior está prestes a acontecer. Agora pense, e se eu te dissesse que tudo isso já estava previsto há milhares de anos? Muitas pessoas tratam a Bíblia apenas como um livro religioso, mas a verdade é que dentro dela existem profecias tão precisas que até os mais céticos ficam sem palavras. Neste vídeo, você vai conhecer 7 profecias bíblicas assustadoras que estão se cumprindo exatamente agora, diante dos nossos olhos, enquanto você assiste esse vídeo. E o mais impressionante: algumas dessas profecias foram escritas séculos antes dos eventos começarem a acontecer. Prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo. Desde conflitos geopolíticos que aparecem nos jornais todos os dias, até mudanças climáticas extremas. Tudo parece estar conectado a um roteiro antigo, já escrito e esquecido pela maioria das pessoas. Mas hoje, a verdade vai ser revelada. Fique até o final, porque a última profecia é sem dúvidas a mais chocante de todas. Vamos começar. A primeira profecia vem diretamente do livro de Mateus, capítulo 24, versículo 6. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Durante séculos, conflitos sempre fizeram parte da história humana, mas o que estamos vendo agora é algo totalmente fora do padrão. A tensão entre grandes potências como Estados Unidos, Rússia, China e os conflitos no Oriente Médio vêm escalando de forma nunca antes vista. Basta olhar para as manchetes recentes: ameaças nucleares, aumento nos gastos militares e o crescimento de grupos extremistas espalhados pelo mundo. Até mesmo países que antes eram considerados neutros, agora estão se preparando para a guerra. O medo de um conflito global não é mais uma teoria conspiratória. É uma realidade que pode estourar a qualquer momento. E o mais assustador: essas tensões estão acontecendo ao mesmo tempo em diferentes regiões do planeta. A profecia fala sobre rumores de guerra, e é exatamente o que estamos vendo. Movimentações militares, ameaças em discursos oficiais e um clima de medo generalizado. Não importa de qual país você seja, hoje todos sentem na pele essa instabilidade. Será coincidência? Ou estamos realmente vendo a primeira etapa de um antigo plano se desenrolando? E acredite, essa é apenas a primeira de 7 profecias. As próximas são ainda mais perturbadoras. Em Mateus 24, 7, outra profecia vem à tona: e haverá fomes em vários lugares. Pode parecer distante para quem vive em grandes cidades, mas os sinais estão por toda parte. O número de pessoas em situação de fome no mundo aumentou drasticamente nos últimos anos. Segundo a ONU, mais de 800 milhões de pessoas passam fome atualmente. E a situação só piora. Guerras, mudanças climáticas e crises econômicas têm devastado plantações inteiras em diferentes países. A escassez de grãos, aumento no preço de alimentos básicos e regiões inteiras da África e da Ásia enfrentando um colapso alimentar. Mas não é só lá. Até mesmo nações desenvolvidas já começam a enfrentar falta de produtos essenciais nas prateleiras dos mercados. As cadeias de abastecimento global estão enfraquecendo e a inflação dos alimentos dispara sem controle. Especialistas alertam: estamos à beira de uma crise alimentar mundial, como não se via há décadas. Essa escassez, somada ao aumento de conflitos e desastres naturais, tem criado um cenário perfeito para o cumprimento literal dessa profecia. O que antes era um problema restrito a países pobres agora começa a bater à porta de todos. A fome, prevista nas Escrituras, está se espalhando. E a tendência é piorar. A mesma passagem de Mateus continua com outro aviso claro: e haverá terremotos em vários lugares. Os dados científicos são incontestáveis. Nunca tivemos tantos terremotos de alta magnitude em tão pouco tempo. Regiões que antes eram consideradas estáveis, como partes da Europa e América do Norte, agora registram tremores com frequência assustadora. O Japão, a Turquia, o Chile,
o Haiti, todos recentemente atingidos por catástrofes de grande escala. E o que mais impressiona os especialistas é o aumento nas chamadas zonas adormecidas, locais que por séculos não apresentavam atividade sísmica e que agora começam a mostrar sinais de instabilidade. Além disso, os cientistas vêm alertando para um possível grande terremoto em zonas populacionais densas, como a falha de San Andreas nos Estados Unidos. Os desastres recentes têm deixado milhões de desabrigados, centenas de milhares de mortos e um impacto econômico sem precedentes. Tudo isso nos leva a uma pergunta inevitável: será que estamos apenas vivendo um ciclo natural? Ou estamos presenciando mais uma profecia bíblica se cumprindo? O aumento da frequência e intensidade desses eventos aponta para algo maior. Coincidência? Pouco provável. Lucas 21:11 traz uma afirmação que hoje soa assustadoramente atual. E haverá em vários lugares grandes pestes. A humanidade acabou de sair de uma das maiores pandemias da história moderna, mas os especialistas alertam: outras podem estar a caminho. Nos últimos anos, vimos o surgimento de vírus desconhecidos, surtos de doenças antigas que estavam erradicadas, e até mesmo o surgimento de superbactérias resistentes a todos os antibióticos existentes. A OMS já declarou estado de alerta máximo para diversas novas ameaças biológicas. As mutações acontecem em velocidade alarmante. Vírus que antes só infectavam animais estão cruzando a barreira de espécies e chegando até nós. E o mais preocupante, muitas dessas doenças surgem em locais de difícil acesso, o que torna o controle quase impossível nos primeiros dias de contágio. E quando o mundo percebe, já é tarde demais. Além disso, o próprio avanço da medicina ainda não foi capaz de controlar totalmente essas novas ameaças. Estamos preparados para a próxima pandemia? Ou já estamos vivendo nela e não percebemos? As escrituras bíblicas foram claras ao prever que pestes devastadoras viriam antes do fim. E a realidade atual é o reflexo exato desse aviso. Lucas 21:25 é direto. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações. Nos últimos anos, os fenômenos astronômicos vêm chamando a atenção de cientistas e do público em geral. Eclipses solares e lunares acontecendo em sequência, chuvas de meteoros com intensidade incomum, auroras boreais em latitudes onde nunca foram vistas antes. Além disso, explosões solares de altíssima potência têm afetado sistemas de comunicação em várias partes do planeta. Especialistas alertam para o risco de uma tempestade solar massiva que poderia derrubar redes elétricas inteiras. Outro sinal impressionante foi o aumento das chamadas nuvens estranhas e formações atmosféricas nunca antes registradas. Mas não são apenas os fenômenos celestes que assustam. Na Terra vemos furacões fora de época, inundações recordes, secas extremas e ondas de calor que quebram todos os recordes históricos. A ciência tenta explicar, mas a cada novo evento, mais pessoas começam a se perguntar: será que esses são os sinais que a Bíblia previu? A natureza parece estar gritando, e os céus enviando alertas. Lucas 21:25 é direto. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações. Nos últimos anos, os fenômenos astronômicos vêm chamando a atenção de cientistas e do público em geral. Eclipses solares e lunares acontecendo em sequência, chuvas de meteoros com intensidade incomum, auroras boreais em latitudes onde nunca foram vistas antes. Além disso, explosões solares de altíssima potência têm afetado sistemas de comunicação em várias partes do planeta. Especialistas alertam para o risco de uma tempestade solar massiva que poderia derrubar redes elétricas inteiras. Outro sinal impressionante foi o aumento das chamadas nuvens estranhas e formações atmosféricas nunca antes registradas. Mas não são apenas os fenômenos celestes que assustam. Na Terra vemos furacões fora de época, inundações recordes, secas extremas e ondas de calor que quebram todos os recordes históricos. A ciência tenta explicar, mas a cada novo evento, mais pessoas começam a se perguntar: será que esses são os sinais que a Bíblia previu?
A natureza parece estar gritando, e os céus enviando alertas. Por fim, chegamos à sétima e mais temida profecia: o surgimento de um governo mundial único. Em Apocalipse 13, a Bíblia fala sobre uma figura de poder que controlará todas as nações, impondo uma marca a todos, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Hoje, isso parece assustadoramente possível. Organizações globais ganham mais força, moedas digitais controladas por governos começam a surgir, e novas leis de vigilância digital são aprovadas com facilidade. Muitos especialistas alertam que estamos caminhando para um sistema de controle sem precedentes. Tecnologia de reconhecimento facial, geolocalização, controle de dados pessoais. Tudo isso está se tornando o novo normal. O que antes parecia coisa de ficção científica, agora é realidade. O conceito de cidadão global, a centralização de decisões e até a possibilidade de um passaporte digital são discutidos abertamente nos fóruns internacionais. Tudo converge para um futuro onde um único sistema vai determinar quem pode ou não participar da economia global. Exatamente como foi profetizado no livro do Apocalipse. A pergunta que fica é: estamos preparados para o que vem pela frente? As profecias estão se cumprindo, e o tempo está se esgotando.